Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus ainda disse: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, lhe daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra do Senhor. Deus Trino, tem misericórdia de nós, estamos diante da Tua palavra e tão somente ela, e rogamos que o Senhor nos dê o Teu Espírito para testemunhar dentro de nós que a Tua palavra é tão somente a Tua palavra. E que a Tua palavra, sendo usada pelo Teu Espírito, nos conforme a Cristo. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, em Tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor, e me esconde atrás da cruz, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem é Jesus ensina a orar. Um título alternativo talvez seria Aprendendo a Orar com Jesus. O ponto aqui é que Jesus ele está instruindo os seus discípulos a oração. Jesus estava orando. Ele começa essa narrativa orando. Jesus estava orando em certo lugar. Por que ele estava orando? Se Jesus era Deus. Porque Jesus, em sua função messiânica, a ênfase de Lucas traz a questão de que Jesus veio para salvar o perdido. Esse é o grande título de Lucas. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Isso quer dizer que Jesus possibilita aos pecadores a entrada no reino de Deus. E quem são os pecadores? A humanidade toda. Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Então Jesus está possibilitando a entrada no reino de Deus de seres humanos que se arrependem e se voltam para Ele em fé. Então, dentro dessa função, dentro dessa missão messiânica, Jesus ele estava orando para trilhar para nós uma conexão de dependência do Pai.
de buscar e salvar o perdido em sua missão messiânica. A ideia aqui é que o reino de Deus chegou. E a oração, então, é a manutenção, é o combustível desse reino. E ainda no verso 1, era esperado que Jesus, ele os ensinasse a orar. Ele estava orando, portanto, era comum naquela época os mestres ensinarem aos seus alunos como orarem. O próprio João aqui é citado, João Batista, antes de Jesus. Então era comum todo aquele que ensinava sobre o reino de Deus instruir na oração. A questão, a diferença é que se em Jesus o reino de Deus chegou, então logo a oração ensinada por Jesus é a oração de manutenção e combustível desse reino. Aqui nós temos uma oração distinta. Era comum os mestres ensinarem sobre oração, mas nós temos aqui uma oração distinta que caracteriza os discípulos como alunos, como aprendizes do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui 3 cenas. A primeira cena, Jesus ensina a seus discípulos a oração. Versículos 1 ao 4. A segunda cena contém uma parábola sobre a oração. Versículos 5 ao 8. E a terceira cena, Jesus então traz uma direção e o encorajamento para a oração. Versículos do 9 ao 13. A primeira cena, o que nós temos aqui é a oração do Pai Nosso, porém um pouco mais sucinta, menos detalhada do que o Evangelho de Mateus. Mateus, ele tem a sua ênfase no ensino como um todo de Jesus e na oração também, enquanto Lucas, a ênfase está no pedido. O que Jesus está ensinando aqui? A partir do versículo 2. Jesus está ensinando que Deus, ele é o Pai em Cristo. Deus, ele é o Criador de toda a humanidade. E a Bíblia começa assim, em Gênesis nós vimos isso. Deus, ele é o Criador de toda a realidade, ele é o Criador de toda a humanidade, mas a adoção, ela está em Cristo. Deus é o Pai cristão. Só em Cristo nós temos essa adoção por causa da filiação divina de Cristo, que é o nosso irmão mais velho e por meio de Cristo nós somos adotados. Amém. Deus, ele é o Criador da humanidade e a humanidade é sua criação, são suas criaturas. Há uma distinção entre criaturas e entre filhos. Então, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, que respondem com arrependimento e fé, esses são feitos filhos. Inclusive a ordem inversa. Primeiro feito filhos, para depois se voltarem para Cristo. Então, o Senhor Jesus está ensinando a orar, a chamar Deus de Pai, que indica intimidade e uma relação madura. Não é uma relação meramente sentimentalista, mas é uma relação madura entre um pai e filhos que são amados. Deus é o Pai em Cristo. O segundo ponto, santificado seja o teu nome. O pedido é que o nome de Deus seja reverenciado e honrado.
O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. A ideia é que o nome de Deus ele seja exaltado, que o nome de Deus seja tido como separado, que é o verdadeiro significado de santificado. Não tomado em vão, não banalizado, não simplesmente um mantra do tipo quando a gente está viajando num avião e passamos por uma turbulência e falamos, ai meu Deus do céu. Não estou dizendo que isso seja em si mesmo errado. Apenas dando um exemplo. Ou não um nome para ser meramente colocado para fora, mas que, ao ser reverenciado, Deus seja honrado com os nossos corações. Por isso, venha o teu reino. O reino chegou em Cristo. O reino, ele avança em nossos corações, transformando as nossas vidas. O reino, ele não é instalado por meio do combate ao mal, por meio da coerção física, por meio de uma movimentação política, ainda que o reino atinja todas essas áreas. Mas o reino de Deus, ele não é tomado pela força. Ele não é implementado pela força. Um teólogo colocou essa semana na internet, por exemplo, uma análise de um autor de quadrinhos que então ele desenha super-heróis, personagens, cria, e a luta desse personagem para não se tornar, por exemplo, Batman, Demolidor, para dentro de si não se tornarem aquilo que eles mesmos combatem. Então o reino de Deus, ele não é empreendido pela força, pela coerção, pela bravura física. O reino de Deus, ele avança em nossos corações, através de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. A petição, venha ao teu reino. O reino chegou em Cristo. O reino tem avançado séculos e mais séculos. E o reino virá de forma plena quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Ele já avança, mas ele ainda não está plenamente entre nós. Ele virá quando o Senhor Jesus Cristo voltar no dia final. Pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Aqui a petição é sobre o suprimento das necessidades físicas dos cristãos que o Senhor não nos dá de uma só vez, mas Ele nos dá diariamente. Dia a dia, Sermão do Monte, ele fala que a cada dia basta o seu mal. Deus é o supridor do nosso pão. Deus é o supridor de nossas necessidades básicas. Deus é o supridor daquilo que nos dá dignidade. Tanto como criaturas, quanto filhos. Deus é aquele que nos supre em tudo. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. A ideia aqui não é só o perdão dos pecados na salvação inicial, mas é o pedido do perdão dos pecados diariamente de forma contínua para a manutenção do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos sempre, ao orarmos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós fazemos isso aqui no culto.
Por isso, na liturgia, nós temos um momento específico, qual nós meditamos sobre a nossa condição decaída, nós meditamos sobre os mandamentos que nós transgredimos e nós suplicamos como uma comunidade. Eu vou colocar no final essa oração, tem uma questão, a ênfase é comunitária, nós oramos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, para a manutenção do nosso relacionamento com Deus. E essa manutenção, ela é prova de vida. Porque aquele que não pede perdão dos seus pecados, é aquele que não tem os seus pecados perdoados. E se não tem os pecados perdoados, portanto é morto. Mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus e por isso tem a vida e se voltou para Cristo, esse ora pedindo perdão dos seus pecados, não só no momento da resposta a Cristo, mas o pedido do perdão dos pecados de maneira contínua para a manutenção desse relacionamento vital com Deus. E por último, não nos deixes cair em tentação. Deus é aquele que preserva os seus. Deus não é o responsável e nem o autor da tentação. Mas Ele nos preserva, Ele nos guia, Ele nos protege. E a ideia aqui do plural denota que essa oração, ela não é meramente uma oração individual, mas é uma oração comunitária, uma oração coletiva. Jesus está deixando um modelo de oração em comunidade, mostrando que essa oração do Pai Nosso, ela nos liga, ela nos conecta como uma comunidade que somos, mesmo ainda sendo uma igreja em plantação. Mas nós já somos uma comunidade. Em outro lugar, Mateus 18, o Senhor Jesus fala que onde tem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Geralmente esse texto, apenas uma pequena digressão, ele é utilizado em reunião de oração, né, quando tem pouca gente, mas ele tem uma perspectiva um pouco mais ampla aqui. A ideia é que onde tem 2 ou 3 em nome de Cristo, ali já tem uma comunidade, ali já tem uma igreja. Mesmo 2 ou 3. Mas se eles estão congregados e unidos em nome de Cristo, ali Cristo se faz presente. De forma espiritual. E que nos é testificada pelo Espírito Santo. Então, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração comunitária. Daqueles... o que nós temos aqui no final, quanto à tentação, é a preservação comunitária daqueles que pertencem a Deus. E essa oração, ela une os cristãos de modo singular em uma comunidade de adoração. E então a segunda cena, dos versos 5 ao 8, o Senhor Jesus, ele fala uma parábola sobre oração. Ele tinha um costume de ensinar por parábolas. Utilizava-se de coisas visíveis para falar das invisíveis. Coisas transitórias para falar de eternas. Coisas perecíveis para falar de coisas imperecíveis. Era a sua didática. A ideia aqui era que um hóspede A ideia era que um hóspede, ao receber alguém, ele não tinha nada em sua casa para receber o hospedeiro. A cultura do Oriente Médio, da Palestina, é uma cultura voltada para a hospitalidade. Então, se uma pessoa ela for recebida como hóspede e nada tiver para ser oferecido àquela pessoa, isso para aquela época era inconcebível. Então, na parábola do Senhor Jesus, alguém busca o seu vizinho e pede ao seu vizinho que lhe empreste pão, para que aquela pessoa possa receber o hóspede. Ele não queria incomodar o outro, porque caso se levantasse, iria acordar toda a família. Por isso ele pede para deixá-lo em paz.
E então o Senhor Jesus, ele termina a parábola falando que se aquele que foi interpelado, ele não der o pão por causa da cultura de hospedagem, ele daria pelo que foi traduzido aqui por incômodo. Se guarda essa palavra comigo, incômodo. Ela é uma palavra única no Novo Testamento, no original, que também pode ser traduzido como insistência, persistência, até intransigência. Era a ideia de que aquele que está sendo interpelado, ele vai ceder por causa da insistência. Então, se ele não der por uma motivação interna, nobre, virtuosa, eu vou dar pão para essa pessoa, para que ela possa receber o seu hóspede, ela vai dar pela insistência. Ela vai dar porque ela foi vencida pelo cansaço daquele que está pedindo. A persistência do pedinte, a insistência do pedinte. Então, na última cena, a cena 3, nós temos aqui uma direção e o encorajamento para a oração. Se o personagem da parábola de Jesus, ele dá o pão, ainda mais Deus. Então, há uma ordem aqui, há um imperativo aqui, perdão. Peçam, busquem e batam. Peçam a Deus em oração, busquem a Deus em oração e batam na porta. Aqui nós temos um encorajamento da oração como um hábito contínuo da vida. A ideia de pedir, de buscar e de bater a porta. A ideia aqui é de pedir, e aquilo que nós pedirmos será dado. Mas a ideia não é que Deus vai nos dar, Deus vai sempre nos dar aquilo que nós pedimos. Não. Mas o que Deus vai nos dar é aquilo que nós pedirmos alinhados com o seu propósito. Ou seja, aquilo que Deus nos dá é aquilo que está alinhado com os seus propósitos para as nossas vidas. De novo, a ideia do texto não é que Deus vai dar automaticamente tudo o que pedirmos. Como o gênio, o Aladim, esfregou a lâmpada mágica, saiu o Aladim, e você tem 3 pedidos. Não, Deus não é assim. A ideia é que Ele vai nos dar aquilo que for de sua soberana vontade, e aquilo que Deus nos dá, aquilo pelo qual Deus nos dá em oração, é aquilo que está alinhado e ajustado com os seus soberanos, perfeitos, sábios propósitos. E então, para o final, nós temos o argumento do menor para o maior. Né? Aqui ele fala, se nós que somos maus. Como assim nós somos maus? Jesus está falando para os seus discípulos. E Jesus está dizendo que os discípulos são maus. Então, mesmo que nós sejamos alcançados pela graça de Deus, nós ainda estamos, se lembram da pregação de Gênesis 3? Nós ainda estamos debaixo da queda, ou seja, a pecaminosidade humana ainda habita em nós. Parafraseando o reformador Martinho Lutero, nós somos ao mesmo tempo, simultaneamente, justos e pecadores. O pecado ainda habita em nós, está no nosso DNA. Ele faz parte da nossa natureza. Então, se o pecado ainda é uma realidade entre nós, e fazendo uma conexão com a segunda cena, com a parábola, se nós que somos maus somos capazes de dar o pão ao próximo, ainda mais Deus, que como a oração do Pai Nosso, ele não é pecador, ele é santo.
Se pecadores dão o pão, ainda mais Deus que é santo. Discípulos permanecem pecadores deste lado da eternidade, mas Deus é santo. Então, você tem aqui algumas figuras, como o peixe e o ovo, que são alimentos comuns ali no Oriente Médio do primeiro século. E você tem cobras e escorpiões, que eram perigos constantes por conta ali da geografia, a questão do deserto. Os chamados animais peçonhentos, né? Então, qual pai, quando o filho pede um peixe, ele vai dar uma cobra? Que pai que faria isso? Nenhum. Ou, no sentido, numa situação normal, tá? Eu sei que tem exceções. Ou, que pai, quando o filho pede um ovo, daria um escorpião? Vocês que são pais, vocês imaginam isso? Seu filho pede um peixe, você dá uma cobra. Seu filho pede um ovo, você dá um escorpião? De modo algum. Então a ideia é que se Deus é nosso Pai, então nós devemos colocar diante dele as nossas súplicas. E ele termina colocando, ainda que ele venha falando de pão, falando de peixe, falando de ovo, de pedir, buscar e bater, ele fala que o Pai Celeste dará o Espírito Santo. A gente tem que entender aqui a estrutura, a questão da história da salvação. Jesus está entre os discípulos. Eles não tinham o Espírito Santo? Tinham. Só que Jesus estava entre eles. A tradição cristã vai dizer que é o Pai e o Filho que concede o Espírito. O Espírito procede do Pai e do Filho. Se Deus dá pão, peixe e ovo, se Ele supre as nossas necessidades básicas, no que diz respeito à vida material, a vida física, a vida, ou como eu gosto de dizer, pensando novamente em Lutero, a vida diante de Deus na criação, quanto ao mais o suprimento das necessidades espirituais. Então, Deus é aquele que nos supre por completo. Deus é aquele que cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida, que, aliás, não devem ser dicotomizados, não devem ser divididos, mas devem ser observados como uma unidade. Ele nos supre em nossa dignidade humana, mas Ele nos supre também em nossa relação com o Pai. 3 ensinos e 3 aplicações, e vamos então para o final. O primeiro ensino, pensando na oração do Senhor, Pai Nosso, é fazer das Escrituras a sua escola de oração. Como aprender a orar? Fazendo da Escritura a nossa escola de oração. Nós temos livros inteiros, como Salmos, vou falar disso daqui a pouquinho, como um livro de oração. Nós temos porções nas Escrituras, como Jonas 2, como Efésios 3, Mateus 6, Lucas 11, do 1 ao 4, como Colossenses várias, como orações reveladas nas Escrituras. Um teólogo alemão, do qual eu gosto muito também, da tradição de Lutero, que foi martirizado na Segunda Guerra Mundial, ele fala
que quando nós oramos orações espontâneas, e devemos orar orações espontâneas, nós falamos as palavras confusas dos nossos corações. Mas quando nós oramos as Escrituras, nós oramos a palavra de Deus. Então, nós devemos fazer da revelação de Deus a nossa escola de oração. Segundo ensino, colocar diante de Deus em oração as nossas necessidades. O texto fala de pedir, de bater, de buscar e de bater. Irmãos, nós somos de uma tradição teológica que nós desconfiamos de uma pregação que surgiu no final dos anos 70 no Brasil, que coloca a relação com Deus como uma barganha. Se você pedir com fé e decretar, Deus vai dar, e se você doar mais, Deus vai lhe recompensar. E nós somos muito críticos e falamos contra esse tipo de ideia por ela não ter amparo nas Escrituras. Mas muitas vezes nós erramos, e eu estou falando nós pastores dessa tradição reformada, quando não enfatizamos o aspecto positivo, que Deus é um Deus que ama, e por isso, ao amar, Ele cuida e Ele abençoa os seus filhos. Deus, Ele manifesta a sua bondade para seus filhos e Ele cuida do seu povo com muita bondade. Deus, como Pai cristão, Ele é um Deus, é o que o texto coloca para nós, Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo, Ele cuida das nossas vidas e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Portanto, e por isso, se Deus Ele cuida de nós, então nós somos chamados a colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas em oração. Se Ele cuida de nós, então somos chamados a pedir, a buscar e a bater, a colocar diante de Deus as nossas necessidades e as nossas súplicas. E fazer da oração um hábito contínuo de vida. Nós oramos no culto, mas também nós oramos na nossa vida privada e na nossa comunhão com Deus. A oração, ela tem que ser habitual na vida do cristão. É imperativo. Há uma necessidade do cristão ter uma vida de oração. A oração, ela é um hábito, ela deve ser um hábito e um hábito contínuo na vida do cristão. Então, como nós colocamos isso em prática nas nossas vidas? Então, 3 aplicações. A primeira, leiam os Salmos. Pastor Charles e eu queremos em algum momento pregar os Salmos, brevemente. Se possível, todos eles. Se possível, ficar 1 ano pregando os Salmos. Porque os Salmos, o livro de Salmos é uma escola de oração. Há quem diga que o Pai Nosso, estudiosos da Bíblia falam que o Pai Nosso é uma síntese dos Salmos. Você quer aprender a orar? Leia os Salmos. Leia os Salmos diariamente. Leia os Salmos continuamente. Leia os Salmos constantemente. E leia, além dos Salmos, passagens já citadas novamente. Efésios 3, várias passagens em Colossenses, Jonas 2. O livro de Salmos inteiro. E ore em cima dessas passagens. Ore fazendo
das palavras da revelação bíblica a sua oração. Faça do texto a sua oração. Ore espontaneamente, não estou negando isso, mas ore também as Escrituras. E ao orar espontaneamente, faça das palavras da revelação divina a sua oração, a sua petição a Deus. Segunda aplicação. Coloque diante de Deus as suas súplicas. Aquilo que tem afligido o seu coração. Faça um exercício agora de meditação comigo, rápido. Seja sincero consigo mesmo, não precisa me responder. O que tem afligido você? Nesse exato momento, quais circunstâncias da sua vida causam em você angústia, agonia e aflição? Exatamente o que veio à sua mente e em sua mente e no seu coração é o que você deve colocar diante de Deus. Coloque diante de Deus, quando você for orar, as suas súplicas. Coloque diante de Deus as suas necessidades. Ele já conhece, Ele é soberano. Mas uma questão voltada da teologia da oração é que Deus determinou que a manifestação do seu cuidado e sua bondade entre nós nos será dado pela oração. Por isso, coloquem diante dele. Coloquem diante do Senhor as suas súplicas. E por último, procure ter um tempo reservado para a oração. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem orado diariamente? Aqui eu preciso de atenção e cuidado. Eu não quero, em hipótese alguma, colocar em cima de vocês culpa. Eu não quero que você se sinta culpado. A gente sabe que a vida urbana e a vida moderna, ela tem os seus percalços, ok? Se possível, eu particularmente, veja bem, não é uma regra legalista, mas eu particularmente gosto de orar pela manhã, assim que eu levanto, ser a primeira coisa que eu faço, porque eu li um puritano chamado John Bunyan, um texto chamado A Oração pela Manhã, e para mim, pelo menos, que tem síndrome de intestino nervoso, luta com mau humor matinal, começar o dia em oração faz toda a diferença. Eu sei que não é todo mundo que consegue e que pode, por uma questão de agenda. Tem irmãos que acordam e tem que ir rapidamente. Então, como você fazer uma oração pela manhã? Um mestre que eu tive, que eu julgo muito sábio, ele fala o seguinte: joga flechas para o alto. Talvez você não tenha um tempo calmo pela manhã, o qual você possa se ajoelhar e orar sem preocupação com o horário. E isso é totalmente compreensível. E eu concordo com o que esse mestre me ensinou. Jogue flechas para o alto. Você está se levantando, está indo para o banheiro lavar o rosto, louve a Deus. Suplique a Deus, clame pelo Senhor, jogue flechas para o alto, peça misericórdia, cite um versículo de um salmo de cor. Fale com Deus. Mas espera aí, pastor, não seria falta de reverência eu falar com Deus quando eu levanto e me vou para o banheiro sem eu estar ajoelhado na cama? Lógico que não. Falta de reverência nenhuma. Suplique o Senhor. Se você puder, bênção, ótimo.
maravilha. Mas se você não puder, faça isso, vá do seu quarto ao banheiro e vai suplicando por Deus, clamando pela sua misericórdia e pedindo pela sua renovação diária em sua vida. Faça da oração um hábito, procure separar um tempo, seja de manhã. Eu não consigo de manhã, no meio do dia, antes de dormir. No seu tempo. Aqui não existe regra. No seu tempo. É a formação do hábito. O hábito que vai se formando em nós. Assim como em outras coisas da vida humana. A oração, sobretudo aqui. Faça da oração um hábito de vida. Tem um tempo reservado para a oração. A oração, ela é o oxigênio da vida cristã. Lembram que eu falei de vida? E a vida que a graça de Deus nos dá? Sem o oxigênio, não há vida biológica. Sem a oração, não há manutenção de vida com Deus. Portanto, sem oração, sem vida. Sem oração, a ausência de oração é prova de que não há vida. Por isso, ore. Tenha um tempo reservado para a oração. E concluindo, versículo 1 novamente. Jesus estava orando em certo lugar. E Jesus estava orando em certo lugar. Vou terminar reforçando o que o pastor Charles falou na semana passada. Meus irmãos, se o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, precisou orar, que dirá nós? Vamos orar. Vou fazer uma oração lida. Vale da visão. Humilhação. Os irmãos acompanham comigo e depois eu oro. Soberano Senhor, quando as nuvens de escuridão, ateísmo e incredulidade vêm a mim, vejo o teu propósito de amor, em afastar o espírito para que eu volte a honrá-lo mais, em me castigar pela confiança em sucessos passados, para que minha ferida de impiedade secreta possa ser curada. Ajuda-me a humilhar-me diante de ti, vendo a vaidade da honra como um conceito humano, como algo que se põe entre mim e ti, vendo que só tua vontade deve prevalecer, tanto ao negar como ao conceder prazeres espirituais, vendo que meu coração nada é além de perversão, mente, boca e vida vazias de ti, vendo que o pecado e Satanás têm sobre mim um poder permitido, a fim de que eu conheça meu pecado, seja humilhado e com isso fortalecido, vendo que a incredulidade te afasta de mim. De modo que não sinto tua majestade, poder, misericórdia e amor. Sendo assim, possui-me, pois tu somente és bom e digno. Não te entretens convencendo-me do pecado. Satanás não gracejava ao tentar me pecar. Não me divirto quando afundo em lama profunda, porque o pecado não é um jogo, brinquedo ou bibelô. Não me permita jamais esquecer que a odiosidade do pecado reside não somente na natureza do pecado cometido, mas também na grandeza da pessoa contra quem é cometido. Quando temos os males por vir, consola-me, mostrando-me que em mim mesmo sou um desgraçado condenado à morte. Mas em Cristo estou reconciliado, vivificado e satisfeito. Que sou fraco e incapaz de fazer bem algum, mas nele posso todas as coisas, que o que agora tenho em Cristo
é meu em parte, mas brevemente será meu de modo perfeito no céu. Ó Senhor, dai-nos a tua graça e nos dobra para que mantenhamos o hábito da oração. Mas, sobretudo, Senhor, pela tua graça, cria em nós o desejo de orar. Aliás, Senhor, o desejo já foi criado em Cristo, aumenta-nos. E fortalece-nos e ajuda-nos, Senhor, na santa arte da oração como um hábito. Ensina-nos a orar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.